A Santa Ceia praticada pelo sistema religioso é uma farsa. Não tem semelhança alguma com a ceia de Cristo descrita nos Evangelhos. Vamos ver o que está escrito em Mateus, capítulo de número 26, no versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Veja que a Páscoa era uma festa anualmente, que era festejado anualmente. Versículo 18. E ele disse: ide à cidade a um certo homem, e dize-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Veja que o que está sendo preparado aqui, que o sistema religioso chama de Santa Ceia, e quer te obrigar a participar todo mês, nada mais é do que uma festa judaica chamada de Páscoa. Olha o que diz aqui em Lucas, capítulo de número 22, versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Então a ceia do Senhor nada mais é do que a Páscoa. Versículo 16. Porque vos digo que não a comereis mais. Gente, presta atenção. Não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Até que se cumpra dentro de nós. Ou seja, Cristo morreu e ressuscitou. E a partir do momento que ele ressuscitou, ele fez do nosso corpo o templo do seu Espírito. Queridos, o templo da graça foi iniciado na morte e ressurreição de Cristo. Quando ele disse: está consumado. Essa ceia descrita nos Evangelhos era a festa da Páscoa praticada todos os anos pelos judeus. Na época que Cristo ceou com seus discípulos, ainda era o tempo da lei. E comer a Páscoa era uma ordenança para os judeus, não para os gentios. Cristo, na posição de um judeu, estava apenas obedecendo esse preceito cerimonial da lei de Moisés. Êxodo capítulo 12, versículo de número 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Ou seja, os gentios, eu e você, que não fazemos parte do povo hebreu. Versículo 44. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. Ou seja, você teria que se tornar um judeu para poder participar daquela Páscoa judaica. Versículo 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Repare que para um estrangeiro participar dessa ceia de Páscoa, dessa festa, primeiro deveriam ser iniciados na cerimônia de circuncisão da religião judaica. Tinham que fazer isso se comprometendo a obedecer os 613 preceitos da lei de Moisés. Agora preste atenção. Todo homem que rejeita a graça de Cristo para ir atrás das leis de Moisés está debaixo de maldição. A Santa Ceia, praticada pelo sistema religioso, é uma Páscoa disfarçada. É uma farsa para aprisionar milhares de pessoas em uma jaula, em uma gaiola. Se a Páscoa é um preceito judaico e eu insisto em praticar chamando de Santa Ceia, automaticamente eu estou indo atrás de me justificar por intermédio da lei de Moisés. E se faço isso, me coloco debaixo de maldição. Isso é bíblico. Vamos ler aqui Gálatas capítulo de número 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas, ou seja, todos os preceitos, que são 613, que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. E ainda diz mais: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, vivendo toda a lei de Moisés, cumprindo a lei de Moisés. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Ou seja, a bênção que Deus prometeu para Abraão, para o povo hebreu, chega até os gentios, aos estrangeiros, por Jesus Cristo.
e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. 95% das pessoas que professam a fé cristã não têm esse conhecimento.